Aleluia. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Como é bom estarmos em comunhão. Como é bom vivermos em unidade. Como é bom estarmos juntos, compartilhando a presença de Deus, experimentando da presença de Deus. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de João, capítulo número 11. João, capítulo 11. Aquele que tem Bíblia, folheie ela. Quem está aí no celular pode abrir, de preferência no modo silencioso, no modo avião, né? Para ajudar você a se concentrar e te ajudar a ouvir aquilo que você precisa ouvir. Nós passamos praticamente 7 dias da semana com esse celular na mão, respondendo mensagens, alguns 6, alguns 8, alguns 12, outros 14, respondendo, abrindo as redes sociais. Eu acredito que você pode, durante 2, 3, 4 horas do seu dia de domingo, colocar ele no silencioso, deixar no modo avião aí, para que nada possa roubar a sua atenção. Amém? Então vamos lá para o livro de João, no capítulo número 11. Inclusive até o meu vai entrar no modo avião agora, né, irmão? Porque já que eu estou falando, já pensou? Toca aqui alguma coisa, você fala, ué, o homem falou para botar no modo avião e o dele está tocando ali. Sangue de Jesus tem um poder. Amém? Quantos estão vivos, diga amém. Quantos pode dar um glória a Deus? Aí, agora eu sei que tem gente neste lugar. João, capítulo número 11, a partir do versículo 1, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele morava em Betânia com a sua irmã Maria e Marta. Foi Marta, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor e os enxugou com os cabelos. As duas irmãs enviaram um recado dizendo: Senhor, seu amigo querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, porque o Filho de Deus receberá glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Aí eu queria que você fosse para o versículo de número 11. Diz assim: e acrescentou, nosso amigo Lázaro adormece, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque logo vai melhorar. Pensando que Jesus falava apenas de um repouso do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto, e por causa de vocês eu me alegro por não estar lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venha, vamos até ele. Você pode se assentar? Aleluia. O livro de João, meus irmãos, é um livro escrito, dizem que é um dos últimos evangelhos, ou o último evangelho a ser escrito. E no livro de João nós temos o relato de 7 grandes milagres, ou de 7 milagres, o registro de 7 milagres que o Senhor Jesus fez, ou que ele operou. E não por coincidência, ou não por acaso, o último milagre registrado no livro de João é o milagre da cura de Lázaro, porque aqueles que conhecem, até mesmo aqueles que não são considerados cristãos, evangélicos, enfim, protestantes,
Esse milagre da cura de Lázaro, ele é muito conhecido, muito falado, e não à toa, pelo impacto que ele causou, ou pela dimensão, ou o tamanho que ele tem. Há vários relatos bíblicos sobre a ressurreição de um morto, porque é bem claro e fato que nós precisamos entender que aonde Jesus passava, se a morte passava diante dele, a morte jamais prevaleceria. Porque Jesus, o Filho de Deus, o autor e consumador da vida, não teria como perder e deixar que a morte prevalecesse. Então, todas as vezes que a morte, ela se encontrou com Jesus, ela nunca teve vitória, ela nunca prevaleceu, sempre houve ressurreição. Agora, o que é mais assustador e surpreendente na história de Lázaro, é que a história diz que havia 4 dias que Lázaro já estava morto. E nós sabemos, de certa forma, por alto, assim, de forma simples, que um corpo morto há 4 dias, ele já entra num processo sério de decomposição, onde não há fluxo de sangue, onde talvez a carne comece a desmanchar, o corpo começa a perder a sua forma. Há um processo muito sério após 4 dias de morte. Então, relatar e ver a manifestação da cura de Lázaro após 4 dias é um milagre muito espantoso, é algo muito marcante, é algo muito relevante para as Escrituras, para o reino de Deus, para o Evangelho, para nós enquanto filhos do Senhor. Então a história de Lázaro é conhecida por isso, pelo seu impacto e pela dimensão que foi essa manifestação de milagres. Dito isso, eu queria nessa manhã compartilhar e dividir com você a respeito de um Deus de milagres. Ainda existe um Deus que faz milagres. Primeira coisa que eu queria colocar sobre o seu coração, primeira coisa que eu queria fazer você meditar nessa manhã é: existe um Deus de milagres. Ainda existe um Deus que vive e que faz milagres. Jesus é o mesmo, ele opera milagres assim como ele operou quando ele estava aqui nessa terra. Muito mais ainda, meu irmão, se Jesus na terra fez o que ele fez num corpo carnal, corruptível, imagine ele transformado, imagine ele levado aos céus, ressuscitado, cheio, repleto de glória. Como ele não operaria milagres ainda nos dias de hoje? Para edificar sua fé, eu quero ler Hebreus 13:8, você não precisa abrir, diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Existe uma palavra e essa palavra precisa ser viva em nós. Cristo é o mesmo ontem e hoje e para sempre. Não é uma frase, não é uma poesia, não é um relato de um homem qualquer, é um relato sobre quem é o meu e o seu Senhor. Dito isso, a pergunta é, meus irmãos, por que muitos de nós não temos vivido e experimentado milagres? Quantos de nós aqui essa manhã seria capaz de pegar este microfone e dizer: eu quero contar um milagre na minha vida? Quantos de nós seria capaz de compartilhar a intervenção, o agir de Deus sobre a nossa vida e considerarmos que seja um milagre? Qual foi a última vez que eu e você ouvimos e desfrutamos de um milagre operado por Jesus, por Deus? Lógico que um milagre como o que aconteceu na vida de Lázaro, eu não vou dizer que é impossível, porque nós vivemos e servimos a um Deus do impossível, mas um milagre tão grande, tão magnífico como esse, certamente nós não vamos experimentar, ou talvez não consigamos experimentar. Você vai ver que mais para frente que muito daquilo que nós precisamos experimentar vai depender só de nós. Mas a questão é: quanto nós temos ouvido
quanto nós temos vistos, e eu digo mais, quantos de nós temos acreditado que existe milagre, que existe um Deus de milagre? Quantos? Então a primeira coisa no seu coração é: existe um Deus de milagres, que faz milagres hoje, que faz milagres agora, nesse tempo que se chama hoje. Existe um Deus vivo, existe um Deus real, que é capaz de mudar a minha e a sua história através de um milagre. Não é conto de fada, não é história escrita num gibi, não é história escrita num livro, não é literatura de homens, mas é a palavra de Deus, e ela afirma para mim e para você: existe um Deus de milagres. Segunda coisa, Deus não tem prediletos, Ele tem níveis diferentes de relacionamento. Acompanha comigo João, no capítulo 11, versículo 3, olha o que diz aí. As duas irmãs enviaram um recado a Jesus. Marta, Maria, aliás, as duas irmãs enviaram um recado a Jesus: Senhor, seu amigo querido está muito doente. E o versículo 5 diz: Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Aí você pula para o versículo 11, a segunda parte diz assim: Jesus olha para os discípulos e fala: nosso amigo Lázaro adormeceu. O que eu quero dizer para você? Nós precisamos entender que para Deus não existe preferidos ou predileto. É muito comum nós vermos no nosso meio pessoas, até às vezes feridas, chateadas e magoadas, questionando ao Senhor e dizendo: olha Deus, por que com fulano acontece e comigo não? Por que ciclano pode viver aquilo e eu não vivi? Por que acontece na vida dos outros e não acontece comigo? Ah, Deus tem os seus preferidos. Deus tem os seus prediletos. Ele gosta mais de uns e não gosta mais de outros. É a tal da história da mãe e do pai que tem um filho mais querido que o outro, não é isso? Tem uns que falam: não, o queridinho é ele. Meu irmão mais velho, toda vez que me vê, ele fala: o caçulinha da mamãe. Como se eu fosse o mais querido pela mamãe e os outros não. Às vezes nós agimos da mesma forma com o Senhor. Achamos que porque nós não vivemos algumas intervenções, não vivemos alguns milagres, ou não experimentamos algumas coisas da parte de Deus, nós não somos preteridos por Deus. Deus se esqueceu de mim, Deus não olha mais para mim. O que a Bíblia está relatando sobre a vida de Marta, Maria e Lázaro é que ele tinha um relacionamento. Aqui fica bem claro que Jesus tinha níveis distintos de relacionamento. E o grande exemplo era que existia 70 discípulos, onde dos 70, 12 eram apóstolos. Entre os 12, Pedro, Tiago e João era mais próximo, mais íntimo de Jesus, tinha um acesso maior a Jesus. E dos 3, João ainda tinha um acesso maior, mais próximo de Jesus ainda, porque a palavra de Deus fala que João consegue colocar a sua cabeça no peito de Jesus, se recolher, se encostar no peito de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque a família de Marta, Maria e Lázaro era uma família que tinha um nível, no mínimo, diferenciado com Jesus. Talvez porque a casa dele se tornou meio que uma base, um ponto de apoio ministerial de Jesus na Judéia, porque a casa da família deles ficava na Betânia, que era próximo da Judéia. Então Jesus, na sua caminhada do ir e vir, lembramos que, e vamos refrescar nossa memória, aqui nesses dias e nesse tempo, não havia transporte, não havia o carro, não havia uma moto, não havia um avião. Então o maior meio de transporte, além dos cavalos, dos jumentos, eram os próprios pés. Então o trabalho de Jesus, de levar a palavra, de ir aos outros lugares, era andando, muitas vezes caminhando durante o dia todo. Então quando Jesus saía da Judéia para fazer a sua obra, fazia o que tinha que fazer, às vezes passava em outro lugar, para voltar na Judéia, certamente a casa de Marta, Maria e Lázaro era o ponto aonde eles paravam.
E estudando os textos, você vai ver que meio que se torna, como eu falei, uma base, um quartel-general. Eles repousavam ali, sentavam ali, comiam, descansavam um pouco, às vezes até pernoitavam naquele lugar, andando durante muito tempo. Então, a família, ela criou, quando você olha para a família, existia além de só conhecer, existia uma intimidade, existia um relacionamento maior com aquela família, com aqueles três. A questão é, meus irmãos, que muitos de nós olhamos para aquilo que foi o milagre de Lázaro e achamos que Marta e Maria e Lázaro é predileto, é queridinhos, é amigo de Jesus. Mas nós não conseguimos enxergar que havia tempo com Deus. Havia intimidade com Jesus, servindo Jesus durante a sua jornada, servindo aos discípulos durante a sua jornada, às vezes preparando a comida, às vezes preparando o lugar de dormir, conversando, compartilhando. Houve tempo de comunhão com o Senhor Jesus. Aqui não se trata de privilégios, aqui não se trata de que Deus olha para um ou para outro, Ele gosta mais de um ou de outro. É claro, muito claro, que houve tempo de intimidade com o Senhor Jesus. Nós temos, a Bíblia relata 3 momentos onde Jesus estava na casa dessa família, onde os 3 momentos eles são totalmente distintos e muito marcantes. E não há relatos bíblicos que de Jesus estava em uma mesma casa tantas vezes como esteve na casa dessa família. A Bíblia relata 3, mas provavelmente houve várias vezes. E as 3 foram registradas, uma está no livro de Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38, a outra está no livro de João, capítulo 11, e João, capítulo 12. Aqui relata só essas 3, porque Lucas 10, nós vemos um cenário totalmente diferente de João 11. Lucas 10, Jesus é convidado a entrar naquela casa, a se sentar, a ser alimentado junto com os seus discípulos, e ali há compartilhamento de pão. E eu falo pão do céu, palavra, milagre, o que aconteceu, quem foi curado, Jesus ensinando, Jesus ministrando sobre a vida deles. E é evidente que Marta e Maria estavam sendo ministradas. Ponto de observação, no capítulo 10 de Lucas, Lázaro não é citado. Lázaro não está aqui. E não tem como nós inventarmos ou acharmos aonde ele estava, porque o nome dele não é citado. Então ele podia estar presente, mas ser insignificante naquele lugar. Ele poderia não estar presente, estar trabalhando. Ele era o homem daquela casa. Estar servindo, estar, vendendo no comércio, estando no campo, não sabemos. Capítulo 10 de Lucas fala só que ele estava na casa dessa família, mas ali só tinha Marta e Maria. Então é um cenário tranquilo, é um cenário de aprendizado, é um cenário de que eles estão recebendo, estão servindo ao Senhor. Quando vamos para Lucas quando vamos para João no capítulo 11, o cenário é totalmente diferente. Há uma tragédia naquele lugar. Há morte, há choro, há pranto, há clamor. A casa daquela família está em caos, muito choro, muita lamentação. E aí quando você vai para o capítulo 12, a história muda. Lucas 10, Marta e Maria, Lázaro não estava. João 11, Marta e Maria, Lázaro está morto. João 12, Marta e Maria, Lázaro está presente, ressuscitado. São 3 momentos diferentes. E o que eu quero te ensinar aqui é que não tem como nós experimentarmos, não tem como nós desfrutarmos de milagres ou de grandes milagres sem antes nós termos intimidade com o nosso Deus.
O que é intimidade? Capacidade de querer ouvir mais a Deus, capacidade de querer ler mais a sua palavra, capacidade de querer ter mais tempo de oração, capacidade de querer ter mais tempo na casa de Deus, capacidade de querer compartilhar mais com nossos irmãos, capacidade de levar outras pessoas ou levar a palavra de Deus para outras pessoas, capacidade de estar em casa ou em qualquer momento da sua vida, você ser capaz de desligar tudo e dizer: agora eu preciso falar com o Senhor, agora eu preciso buscar a Deus. Desligar uma música que você esteja ouvindo e colocar uma música que ministre ao seu coração. Ouvir uma palavra como você está ouvindo nessa manhã e tentar entender aquilo que Deus quer falar com você. Se colocar diante da presença de Deus, falar com Ele, se explanar diante dEle. É viver, é relacionamento. O Senhor espera de nós que nós nos relacionemos com Ele, que a gente tenha tempo com Ele. O tamanho do milagre de Lázaro é assustador, é espantador, mas não tem a ver, porque Deus escolheu a dedo a família deles, porque Ele tinha ou conhecia, como a própria palavra fala, Ele os amava. Não só Jesus, mas os discípulos. Jesus diz: Lázaro, nosso amigo. Mas essa intimidade, esse amor não foi por acaso, não foi escolhido a dedo, foi uma construção. Foi uma construção. Não podemos imaginar quantas vezes Jesus esteve na casa dessa família. Não há como nós dizermos quanto tempo ele teve, mas para experimentar o que eles experimentaram, eles saíram da esfera de só conhecer, de só ouvir falar, para serem queridos, para serem amigos, para despertar o amor de Jesus. E não tem como nós fazermos isso se nós não nos movermos. Isso depende de mim, depende de você, das nossas atitudes, de querer mais, de ir além, de querer ter mais intimidade com Deus. Ele é Senhor, nós somos servos, nós somos filhos, o nosso papel é buscá-lo, não Ele buscar a gente. O processo está invertido, nós temos que ir até Ele, não Ele vir até a gente. O tamanho do milagre representa o tamanho da intimidade que essa família tinha com o Senhor. A gente quer ter acesso às coisas de Deus, mas não queremos investir tempo com Ele. Terceira coisa, não existe milagre sem propósito. E aí eu quero ler o versículo 4 do capítulo 11. Olha o que diz aí. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro acabará em morte. Desculpa, a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Sabe, irmãos, às vezes nossa humanidade, ela é muito individualista, ao mesmo tempo egoísta, porque quando estamos diante de uma necessidade, quando estamos em uma posição que nós precisamos de uma intervenção divina, quando precisamos resolver um problema que aparentemente não tem jeito, não tem mais soluções, aí é que a gente corre para Deus, aí é que a gente pede ajuda para Deus, aí é que a gente pede o socorro, uma intervenção de Deus. Nós temos a facilidade de olhar para nós, ou seja, os nossos problemas, as minhas lutas, os meus sonhos, os meus desejos, sem perguntar para Deus, ou saber o porquê nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo. Se aquilo que eu estou pedindo para Deus é só para me sentir bem, é só para satisfazer o meu ego. Por quê? Porque quando Deus ele entra na história, quando Ele coloca a mão para resolver, aquilo que Ele vai resolver, Ele precisa, aquela situação precisa glorificar ao nome de Deus. Por que eu falo primeiro de intimidade? Porque quando nós temos intimidade com Deus, eu sou capaz de, através das minhas decisões, ou através dos meus problemas, buscar ao Senhor, para dizer: Senhor, por que eu cheguei até aqui?
por que eu estou diante dessa situação? E se eu busco intimidade com Deus, o Senhor é capaz de ministrar na nossa vida e dizer: filho, filha, chegou até aqui por causa disso, disso e disso. A sua atitude foi essa, o seu posicionamento foi esse, você errou aqui, você acertou ali, e nós começamos a aprender com Deus. Se eu me movo a conhecer ao Senhor só diante daquilo que eu necessito, provavelmente eu não conheço a plenitude do Deus que eu sirvo. Se eu só me movo diante das minhas aflições, diante das minhas angústias, diante daquilo que eu preciso buscar a Deus, uma necessidade, um problema, uma luta, uma angústia, se eu só me movo diante disso, dificilmente eu vou conseguir acessar aquilo que Deus tem para mim. Tiago, então você está dizendo que para aqueles que não têm intimidade com Deus, eles não vão experimentar o milagre de Deus? Não, porque Deus, na sua infinita misericórdia, Ele é capaz de intervir na nossa vida, mesmo assim, mesmo quando não somos merecedores, mesmo quando nós não somos dignos, mesmo quando nós não justificamos aquilo que Ele faz para nós. Nós não correspondemos talvez a 1% daquilo que Ele fez por nossa vida, mas assim ainda Ele consegue interferir. Mas o que eu estou dizendo é que o passo que nós temos que dar, o passo que Deus quer que a gente dê, ela vai facilitar a nossa caminhada com Deus. Porque quando eu tenho intimidade, eu paro de ser egoísta, eu paro de orar só para mim mesmo, e pedir a Deus: Deus, me ajuda nessa situação. Por quê? Porque eu vou me sentir bem, Senhor. Eu não estou bem agora, sabe, meu coração não está legal. Olha, Deus, eu não me senti bem com aquela escolha, me ajuda aí, Senhor. Tipo, quebra o meu galho, eu quero me sentir melhor. E a gente faz alguma vez essa pergunta: Deus, eu sei que você é poderoso para intervir na minha vida. Eu sirvo um Deus de milagres. Eu sirvo um Deus que é capaz de mudar a minha história, mas essa intervenção, ela vai glorificar o teu nome? A minha vida vai ser um testemunho sobre aquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, que você vai fazer através da minha vida? Isso que Deus vai fazer, o nome de Deus será glorificado através da minha vida? Ou é apenas um capricho da parte de Deus? Lembrando que nós servimos a um Deus que nos ama, e às vezes Ele faz caprichos para nós. Mas a minha capacidade de chegar até Ele, clamar e pedir pela sua intervenção, seja uma cura, seja uma porta, qualquer coisa que a gente clame diante dEle: restaura a minha vida, restaura as minhas emoções, restaura o meu casamento, me ajuda no meu trabalho, me ajuda na minha faculdade, salva meu familiar, qualquer coisa. O que isso vai glorificar o nome de Deus? Será que é para mim se sentir melhor? Ou é para que através daquela manifestação, Deus seja glorificado? Milagres existem. Milagres são reais. Existe um Deus de milagre. Mas os milagres de Deus precisam glorificar ao nome dEle. Se é uma cura que você precisa, essa cura precisa glorificar o nome dEle. Se é uma intervenção na sua família, essa intervenção precisa glorificar o nome dEle. Se é uma porta de emprego, a sua porta de emprego precisa glorificar o nome dEle. Se são as suas emoções feridas, se são o seu emocional machucado, se você não está bem no seu interior, essa cura interior precisa glorificar o nome dEle. Não é para que você se sinta apenas melhor, não é apenas para que você viva bem, é para que as pessoas olhem para a sua vida e digam: eu vejo em você um Deus que é vivo e que é real. Eu vejo que o Deus que você serve, Ele é vivo e Ele faz milagres ainda hoje. Há algo que precisa se mover dentro de nós, e nós precisamos compreender isso. Não vivemos como se Deus não existisse. Não vivemos como se Ele está muito longe de mim, como se fosse muito possível de acontecer. Isso me prende, isso me amarra, isso me cala as minhas orações. Agora, se eu entendo que eu preciso me aproximar de Deus,
para ouvir melhor ao Senhor, para entender melhor os seus propósitos, os milagres que vão acontecer na minha vida, eles vão manifestar a glória de Deus, eles vão exaltar o nome de Deus. Porque eu conheci mais a Ele, porque eu me dispus a me aproximar dEle. Eu abro só um parênteses aqui, bem rápido. Enquanto eu estava estudando, eu lembrei disso, isso foi um ensinamento na minha vida. Existem coisas que nós fazemos, existem escolhas que nós fazemos na nossa vida, que nós não perguntamos para Deus. Nós não pedimos a opinião de Deus. Nós simplesmente na nossa emoção, no momento, resolvemos fazer aquilo. Tomamos aquela decisão. Pedimos conta de um trabalho, mudamos de cidade, mudamos de igreja, escolhemos um marido, uma esposa, às vezes até escolhemos ter um filho, ir a lugares, comer coisas que somos nós que escolhemos. E aí quando nós enfrentamos o problema, nós esquecemos que aquele problema quem escolheu fui eu, foi escolha minha, e eu me sinto no direito de dizer: Deus, o Senhor me ama, o Senhor é meu Deus, eu sou teu filho, me ajuda agora, eu preciso de um milagre. Então quando nós arrumamos um problema, Deus, pela sua infinita misericórdia, Ele pode ou não interferir. Ele não é obrigado. Se Ele interfere pelo seu amor e sua misericórdia. Agora, quando Deus coloca diante de nós um problema, eu quero te dizer uma coisa: tenha convicção que o Deus que arrumou este problema, Ele vai resolver. Se é Deus que te colocou naquela situação, para te ensinar, para te moldar, para fazer a sua fé crescer, tenha certeza, Ele vai resolver. Será que a nossa oração, será que a nossa súplica pelo milagre é um desejo apenas egoísta meu? É um desejo apenas que eu olho para mim e falo: Senhor, me ajuda? Ou será que através daquilo que o Senhor vai fazer na minha vida, eu vou conseguir manifestar a glória de Deus? Existe uma expectativa na parte de Deus que eu e você sejamos íntimos deles. Ele espera de nós que a gente saia do lugar de onde estamos para se aproximar mais dele, porque através da sua intimidade eu consigo ouvir, compreender e entender melhor. Senhor, me ajuda. Eu não mereço, Deus. Eu errei aqui. Eu tomei uma decisão errada. Eu falhei enquanto homem, mas tem misericórdia de mim, me ajuda a chegar neste lugar. Até a tua escolha errada vai se tornar milagre e testemunho na sua vida, porque você vai ser capaz de dizer: ei, igreja, ei, vizinho, ei, irmão, eu fiz isso por minha conta e risco, tomei essa escolha, pedi perdão para Deus, me arrependi, mas Ele em sua infinita misericórdia me alcançou. Não é muito incomum, e muito pelo contrário, irmãos, muitos de nós, durante a nossa caminhada cristã, temos pessoas que se aproximam de nós, que quando ela conversa com você, ela conta a tua história vivida lá atrás. Sabe aquele milagre que você venceu? Ou que se você não venceu, você vai vencer a partir de hoje em nome de Jesus? Quando alguém chegar perto de você e falar: ei, olha a minha vida, eu tenho esse problema. E aquela pessoa olha para você e fala assim: eu não consigo, eu não vejo saída, eu não tenho opção, a minha vida acabou, não tem mais jeito, não tenho o que fazer, eu não vejo esperança em mim, eu não vejo esperança em Deus, não tenho o que fazer. Aí você é capaz de dizer para ela, falar assim: ei, olha para mim aqui, ó, olha para a minha vida, eu vivi o que você viveu. A minha história é uma história de milagres. O que Deus fez na minha vida pode fazer na sua. Por quê, meu irmão? Porque Deus não faz o que Ele faz com você só para reter na sua vida. Ele faz o que Ele faz com você para que você possa levar a outros a conhecerem um Deus que você serve, a manifestar a fé que você manifestou e crer mais ainda no Deus que você crê. Seja as pequenas coisas, seja as grandes coisas. Seja um familiar seu que se converteu depois da oração, seja a cura de um dedo dolorido, seja a cura de um câncer, seja
a provisão de Deus quando você estava passando necessidade. Seja a provisão de Deus quando você tinha como prover. Seja as suas emoções. Aquilo que nós vivemos e experimentamos diante do Senhor, ela vai servir para outros também conhecerem a glória de Deus. Existe um Deus de milagres, e esse milagre vai transformar a minha e a sua história, não só a nossa história, mas a história daqueles que estão ao nosso lado. Vamos lembrar da história de Lázaro, está mais lá na frente. A Bíblia fala que quando Jesus chega a Betânia, nem estava ali. Jesus chega a Betânia, a Bíblia fala que já estava ali na casa daquela família muitas pessoas. Dizem que talvez eles fossem conhecidos e famosos naquela cidade, porque muitas pessoas, ao ouvirem a morte de Lázaro, se dirigiram de Jerusalém para Betânia, porque era perto, 3 quilômetros. Então, quando Jesus chega e intervém naquela situação e opera o milagre, a Bíblia fala que existia Marta, existia Maria, existia Lázaro, os discípulos e uma multidão em volta. Deus não chamou todo mundo no particular. Vem cá, quando der 6 horas da tarde, todo mundo está dormindo, nós vamos para lá e vamos remover a prenda. Deus, através do seu Filho Jesus, Ele foi no momento em que todo mundo estava naquele lugar, foi diante do túmulo, quando todos estavam ali, removeu a pedra, com a palavra de autoridade, chama Lázaro para fora, e todos naquele lugar viram o tamanho da dimensão e a dimensão daquele milagre. Não é só para mim, não é só para você, isso precisa alcançar a outras pessoas. Terceiro, nós precisamos aprender a lidar com as frustrações. Olha o que diz o versículo número 6 do capítulo, o versículo número 6 do capítulo 11, isso mesmo. Olha o que diz: ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias. Não é muito difícil nós encontrarmos hoje, inclusive aqui nessa manhã, pessoas que questionam ou já questionaram a Deus, dizendo: por que, Senhor, você não fez? Por que, Deus? Por que você não curou aquela pessoa? Por que você não me curou? Deus, por que o Senhor deixou chegar nesse ponto? Lembra que no início do capítulo 11, Marta e Maria mandam um recado para Jesus. E diz: Lázaro está doente. Eu tento imaginar, irmão, a cabeça de Marta e Maria. Se há um entendimento diante de nós de que aquela família tinha intimidade com Jesus, certamente eles ouviam as histórias de Jesus. Imagine Marta e Maria ouvindo o milagre daquele general, daquele soldado, líder do exército romano, que mandou o seu servo dizer: meu servo está morto. Se você tiver uma palavra, se o Senhor Jesus liberar uma palavra, eu sei que a sua palavra, mesmo o Senhor não estando presente no lugar onde meu servo está, a sua palavra é capaz de curá-lo. E a palavra de Deus liberada foi capaz de curar aquele homem, sem sequer estar presente ali. Imagine Marta e Maria ouvindo histórias como essa, de homens, de mulheres, de milagres, e aí ela manda um recado para Jesus, dizendo: Jesus, Lázaro está doente. Sabendo que havia intimidade, sabendo que eles eram queridos, sabia que havia muito mais do que só uma visita qualquer. Eles viviam e participavam do ministério de Jesus. Imagine a cabeça dessas duas mulheres ao mandar esse recado para Jesus. Certamente, elas tiveram as suas expectativas frustradas. E o pior é que tem aqueles que, quando Deus faz, ele ainda pergunta, ou até, ele reclama dizendo: Senhor, por que o Senhor fez só agora? Mas eu te pedi lá atrás, a minha oração foi há meses atrás,
há anos atrás. Já que o senhor fez agora, não dava para fazer antes também, não? Tem gente que é assim, irmão. Ora para Deus fazer, e quando Deus faz, ainda reclama. Questiona Deus por que Ele fez só agora. Olha o que diz o versículo 21 do capítulo 11. Acompanha comigo, diz assim: Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o versículo 32 diz assim: assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caía aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aqui foi Maria que falou. Aí lá no versículo 37, outros, porém disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido de que Lázaro morresse? Maria questiona, Marta questiona, e a multidão questiona. Por que Deus não fez antes? Por que Deus não interviu antes? A pergunta aqui é: por que Deus não agiu antes? Por que Deus demora para agir? Eu não sei qual é a sua dor, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei qual é a sua guerra, qual a batalha que você vive, mas eu sei que existe um Deus que é dono do ouro e da prata, um Deus que é poderoso, um Deus que vive, Criador dos céus e da terra, que me conhece, que te conhece e sabe o dia, o tempo e a hora certa de agir. Nós não nos conhecemos, nós não somos capazes de entender nem a nós mesmos, quanto mais determinar para Deus qual é o tempo dele operar, qual é a forma dele agir. Não cabe a nós questionar e te trazer uma explicação hoje do porquê Deus ainda não fez. É impossível, porque o que Ele faz só cabe a Ele. Ele sabe a hora certa, Ele sabe o dia certo, Ele sabe o tempo certo, Ele nos conhece mais do que nós mesmos, então Ele sabe quando é o tempo de agir, e nós precisamos entender isso, e respeitar isso diante do Senhor, e entender que o Deus que eu sirvo e que você serve é poderoso para chegar na hora certa, é poderoso para chegar no tempo certo, para aquele povo, para aquela multidão, para aquela família. 4 dias ainda era muito, mas para Deus era o tempo certo e era a hora certa para fazer aquele milagre. Jesus não chegou atrasado, Jesus não perdeu a hora, Jesus não perdeu o voo, Jesus não perdeu a carona, Jesus não dormiu demais. Ele quis esperar, Ele demorou, Ele ficou: não, vamos ficar aqui por mais 2 dias, porque Ele sabe quando é a hora e quando é o momento certo de fazer, quando é a hora e quando é o momento certo de agir. É Ele que sabe o que você precisa, é Ele que sabe qual é a tua necessidade, é Ele que sabe se o que Ele vai fazer nesse tempo, nessa hora, vai promover a sua fé ou vai te derrubar mais, vai roubar a sua fé ou vai te trazer inquietude, se é para alimentar o seu ego ou se é para glorificar o nome dEle. Ele sabe se você está pronto ou se você ainda está despreparado. É Ele que sabe. Então Ele não chega atrasado. Tem aquela música que diz: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, a sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade. Eu só quero a sua vontade, assim na terra como é nos céus. Deus não se esqueceu de nós. O fato de Ele não ter agido antes não é motivo para nós pararmos de crer. Nós precisamos perseverar em fé. Olha que diz Hebreus capítulo 6, versículo 12: por causa de sua fé e perseverança, herdaram a promessa. Fé e perseverança é a parte que nos cabe. É aquilo que eu preciso fazer, esperar e crer. Qual é o tempo? Senhor, Tu sabes.
Qual é a hora? Senhor, tu sabes. Senhor, por que ainda não aconteceu? Senhor, tu sabes. Acalma o meu coração, acalma a minha alma, me ajuda a entender, me ajuda a continuar. É por isso que precisa ter intimidade, é porque através da tua intimidade com Deus, você é capaz de colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, me socorre, Senhor, me ajuda, eu não aguento mais, eu não enxergo onde isso vai dar, mas o Senhor pode me mostrar, o Senhor pode me fortalecer, o Senhor pode me sustentar. Eu sou limitado, eu sou pequeno, eu sou fraco, Senhor. Para mim eu queria o agora, mas o Senhor sabe qual é o tempo certo. Por isso me socorre, Senhor. Acalma minha alma, acalma o meu coração, me coloca no caminho, me faz entender, me faz ser forte, me faz continuar. Porque só o Senhor sabe o tempo e a hora certa de agir. Quarto, olha o que diz o versículo de número 11. Eu vou passar bem rápido sobre esse ponto, senão não dá tempo. Versículo 11 diz: e acrescentou: nosso amigo Lázaro adormece, mas agora eu vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele apenas dorme, é porque logo vai melhorar. Pensava que Jesus apenas falava do repouso, do sono, mas ele se referia à morte de Lázaro. Então ele disse claramente: Lázaro está morto. E por causa de vocês, eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham e vamos até ele. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? E eu quero deixar isso no seu coração essa manhã de forma bem rápida. Existem muitos de nós que achamos que estamos apenas dormindo, apenas um sono, apenas um cochilo, quando na verdade nós estamos mortos. Para aqueles homens, Lázaro adormecia, mas Jesus sabia que ele já tinha morrido. A gente sabe que no cristianismo, principalmente no cristianismo bíblico, era muito natural as pessoas falarem que quando a pessoa morria, ela estava dormindo, ela dormia, repousava e acordava na glória, glorificado. Mas aqui os discípulos falavam realmente sobre o sono, sobre deitar, sobre cochilar. Sabe, às vezes a gente tem esse pensamento de: não, é só um tempo. Eu estou passando um momento difícil. Às vezes o Senhor te usava, às vezes você está sentado aí e você já pregou a palavra de Deus, você já serviu a casa do Senhor. Às vezes você já foi um instrumento, um servo do Senhor, seja na igreja, seja fora dela. E você, assim como esse povo, fala: não, é só um tempo de descanso, é só um tempo de sono, sabe? Eu estou parado por um tempo, mas logo, logo eu vou acordar. Logo, logo eu vou se levantar. Os discípulos olhavam para aquela situação falando assim: calma, eles só estão dormindo. Ele está tudo bem, Jesus, ele só dorme, logo ele vai se levantar. Muitos de nós às vezes pensamos assim: não, é só por um tempo. Eu não tenho vivido assim tão plenamente a minha intimidade com Deus. Eu não busco tanto ao Senhor. Eu não sirvo mais como servia antes, mas fica tranquilo, é só um tempo. Só estou dormindo um pouco, logo, logo eu vou despertar. Só que na verdade nós já estamos mortos. Alguns já estão mortos, não ouvem mais a Deus, não tem mais temor pela presença do Senhor, não querem mais sair de onde estão ali parados, paralisados, não conseguem dar um passo de fé. Acha que é só um sono, é só um cochilo, é uma coisa rápida, mas por dentro já foi, irmão, já morreu, já não tem mais nada ali. O entendimento interior é só temporário, mas a realidade é morte espiritual. É morte da fé, de não crer no Deus que serve, de não crer que a história pode ser mudada,
de que existe algo maior diante de Deus. Alguns podem estar aqui essa manhã, mortos, achando que é apenas um sono, que apenas estão descansando, que apenas estão em repouso. Cuidado, a sua noite de sono pode terminar em morte. E o Senhor me trouxe aqui essa manhã para te falar isso, despertar você. Você que está dormindo, você que está morto, acorda. É tempo de nós nos chegarmos mais a Deus. Este sono é o sono da morte, e o Senhor não quer que você seja alcançado por isso. Quinta coisa, não existe milagre sem fé. Abre comigo lá no João 11, versículo 17, por favor. No versículo 17. Diz assim: quando Jesus chegou a Betânia, disseram que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. O 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Olha a mudança de cenário aqui. Lembra que em Lucas 10, nós temos Marta e Maria na casa, Marta servindo ao Senhor e aos seus discípulos, Maria aos pés de Jesus. No capítulo 11, a mudança de cenário é tão drástica que aquela que servia sai correndo ao encontro de Jesus, e aquela que estava nos pés de Jesus fica em casa, paralisada. Olha o que diz, versículo 21. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus lhe dará tudo o que pediu. 23, Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá, mesmo depois de morrer. 26, quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Perguntou Jesus. Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Presta bem atenção aqui, irmão, para a gente terminar. 3 coisas que eu quero te ensinar nessa manhã. Nesse diálogo de Marta com Jesus, a primeira coisa que nós vemos é que Marta tinha fé que Jesus ia fazer aquilo que ela queria fazer, ou seja, do jeito dela e no tempo dela. O versículo 21 diz assim: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então Marta era capaz de entender que aquele Jesus que estava diante dela era capaz de ter feito no passado, lá atrás. Ela tinha fé suficiente para acreditar e convicção suficiente para crer que o Deus que estava diante dela era capaz de intervir naquela situação lá atrás. A fé que ela colocou em ação ali não foi a fé do hoje, não foi a fé do agora, foi a fé do passado. Talvez sejamos assim. Quando estamos diante de uma situação e alguém fala com você: mas não, Deus pode agir. Você conta o seu problema, você compartilha a sua história, aí você fala assim, conta, aí a pessoa fala assim: não, em nome de Jesus, Deus vai interferir. Você fala: não, aquieta, moço, incomoda Jesus não, já foi, já passou. A hora de Deus operar é lá atrás, agora não precisa mais, está tudo certo. Marta, no versículo 21, tinha fé para acreditar que Jesus era capaz de fazer o milagre lá atrás. E mais ainda, porque é no tempo e no jeito de Marta. Quando Marta manda o recado, preste bem atenção, Lázaro estava, você está aqui? Lázaro estava doente. Quando Jesus chega, Lázaro está morto. Então a fé de Marta era a fé que acreditava que Deus curaria Lázaro de uma enfermidade.
mas a fé dela não alcançava que Deus, Jesus, era capaz de transformar, aliás, de ressuscitá-lo da morte. Uma fé pequena, uma fé temporal, que era naquele tempo, daquele jeito, que ela determinou no seu coração. O milagre de Deus na nossa vida não é no tempo que queremos, nem no tamanho que nós queremos. Marta, aqui no versículo 21, está determinando, dizendo para Deus: o Senhor é poderoso, mas era lá atrás e não era morte, era só a cura da enfermidade. Agora já era, já não serve mais. Segundo, Marta tentou terceirizar o milagre. O que ela fez no versículo 22? Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que você pedir. Ei, quantos de nós somos capazes de chegar até um homem, uma mulher de Deus e pedir oração e falar assim: por favor, ore por mim, eu preciso de um milagre. Qual milagre você precisa? Esse. Aí você recebe a oração daquela pessoa e fala: pronto, agora vai acontecer. Olha o que Marta fala para Jesus: eu sei que mesmo agora Deus vai te dar, Jesus. Pede você, clama você, ora você, e Lázaro vai ressuscitar. Ela está dizendo: o problema não é mais meu, o problema agora é seu. Resolve o BO agora. Não tenho nada a ver com isso, não tenho nada a ver com essa história, eu não tenho capacidade, eu não sei o que fazer, mas tu sabe. Então, Jesus, se vira. Faça você tem autoridade, você tem poder. Ei, ore por mim, eu preciso de um milagre. Ore por pastor André, pastor Rogério, o irmão, líder, ora aqui por mim, eu preciso de um milagre de Deus. Tiago, você está dizendo então que nós não temos que pedir oração? Não, irmão, em nome de Jesus, me ajuda a te ajudar. Entende o que Deus está falando no seu coração essa manhã? Marta quis terceirizar, enquanto o que o Senhor queria fazer era despertar nela a fé, a capacidade de crer. Para o milagre acontecer, não dependia só de Deus, porque nós sabemos que Ele é poderoso para fazer o que Ele fez. Mas o objetivo de Deus aqui, o objetivo de Jesus, não era só operar o milagre para dizer: cheguei, Jesus está aqui, glórias a mim, glorificado seja o meu nome, eu sou o Filho de Deus, prostrem-se todos. Jesus não queria fazer isso, não era o objetivo dele. Marta terceirizou. Sabe o que Marta fez também? Marta tinha fé no futuro. Marta confundiu fé com esperança. Olha o versículo 23. Jesus lhe disse: seu irmão vai ressuscitar. Aí ela responde: sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim viverá mesmo depois da morte. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Olha só, Marta primeiro fala que Deus era capaz de fazer só aquele milagrezinho, só uma cura naquele tempo. Depois ela diz assim: você é capaz de pedir para Deus e Deus vai intervir. Aí Deus pega a bola e devolve para ela e fala assim: Marta, eu realmente sou Deus, eu realmente sou poderoso, eu realmente posso fazer, mas eu só posso fazer se você crer. Não depende de mim. Jesus falando: depende de você, Marta. Eu tenho poder para interferir, mas você vai crer no que eu vou fazer, Marta? Você crê que eu, Jesus, sou capaz de ressuscitar o seu irmão, Marta? Marta tenta colocar Jesus contra a parede. Jesus pega e fala assim: não, filha, deixa eu te botar no seu lugar. Eu sou o Senhor, eu sou Jesus, o Filho do Deus vivo. Eu posso fazer, mas será que você crê que eu posso fazer? O objetivo de Jesus com Marta era fazer com que a fé dela se levantasse. É alimentar a fé dela, é dizer assim: Marta, a minha ação, a minha intervenção não depende do meu poder, depende da sua fé. Quantos milagres na palavra de Deus nós vemos? Se creres, se você crê, se você crê, você crê, você crê. Jesus, as pessoas pedem milagre, as pessoas pedem a cura, e Deus fala: se você crê.
Ou Jesus bota a mão e fala: por causa da sua fé, você foi curado. É a fé daquele que recebeu o milagre. É a fé daquele que viveu o milagre. Nós vivemos achando que o Deus que nós servimos vai operar por operar, vai operar pelo acaso, vai operar porque Ele está com vontade de fazer, quando na verdade o objetivo dele é que eu e você cresça em fé, é que eu e você vivamos através e pela fé. A gente entende que se Jesus apenas curasse a enfermidade de Lázaro, Marta, Maria e Lázaro, e toda aquela multidão que participou desse momento, só teria fé para alcançar aquela cura, resolver aquela enfermidade. Só aquela pequena intervenção, naquele tempo, só teria fé para alcançar a cura de uma enfermidade, e não o poder de uma ressurreição. Nós queremos colocar Deus numa caixa. Nós queremos colocar Deus em um lugar que limitamos a ação dele. Existe um Deus de milagre. Existe um Deus de milagre. Existe um Deus de milagre. Eu queria que você se colocasse de pé. Meu tempo já acabou, mas eu queria edificar a sua fé com um testemunho. Gostaria de dar até outros, mas eu vou edificar a sua fé apenas com um. Quando nós ficamos sabendo que a Kelly estava grávida da Isabela, já foi um milagre extraordinário só de ela estar grávida. Já contei isso aqui algumas vezes, mas muitas pessoas não ouviram. Kelly já teve 8 abortos naturais e espontâneos. Além de ter ser ligado, né, às trompas, então era impossível engravidar. Mas como o médico mesmo diz, que parece rabo de lagartixa, que cresce sozinho, houve a Deus intervir e atender um clamor e um sonho da vida dela, que era ter uma menina. Tanto é que quando nós ficamos sabendo da notícia da gravidez, quando nós casamos, eu falei para ela: se tivermos um menino, eu escolho um homem. O nome, aliás. Se tivermos um homem, eu escolho o nome. Se tivermos uma menina, você escolhe. Quando nós pegamos o resultado, eu falei: pode escolher. Como assim? Eu sei que é menina. Porque alguns anos atrás, ela tinha tido uma visão da parte de Deus, e ela viu os nossos filhos, eu, os 2 meninos, e tinha uma menina pequena que ficava entre as pernas dela, que era um sonho que ela tinha diante de Deus. E eu falei: pode escolher, é uma menina. Então, o primeiro milagre de estar grávido sem poder estar, já era um milagre. E depois de alguns meses de gravidez, ela tem um sangramento, e nós fomos para o hospital. Nós entramos na emergência do hospital, o médico nos atendeu, e as palavras dele foram: a criança já está morta. Pode se preparar, nós vamos tirar a criança, e a gravidez acabou. E aquele médico saiu, ficou só eu e ela, e a minha frase para ela foi: se o Deus que nós servimos tem uma palavra de vida, essa criança vai nascer. Se a palavra de Deus para nossa filha for morte, ela vai morrer. Eu creio que Deus pode intervir na nossa história. Algum tempo depois, ficamos na emergência ainda, atendimento, exames. O plantão mudou. E outro médico vem e fala: olha, nós vamos fazer isso, vamos ter esses medicamentos, o coração da criança ainda bate, fique tranquilo, nós vamos continuar com essa gravidez. E assim nós, em fé, começamos a caminhar. Todos os dias eu pegava o óleo, ungia a barriga dela, orava pela gravidez. E foi uma gravidez muito sofrida, muito doída. O carro praticamente andava sozinho para o hospital. Nós morávamos no Valparaíso e o atendimento era aqui no Anchieta. Então, a gente ligava o carro, não existia piloto automático, mas o nosso carro tinha um piloto automático. Ele ia sozinho para o hospital, semana, 2 ou 3 vezes por semana, fazendo os acompanhamentos. E para finalizar o tamanho desse milagre, quando estava já
no fim da gestação, e eu não sou bom com números, 7 meses, amor? 7 meses, começou a ter algumas complicações e ficava monitorando praticamente quase o dia todo o batimento da criança, vinha com aquela buzina para ver como é que ela reagia, e aí o médico falou: nós vamos fazer o parto, nós vamos tirar a criança porque alguma coisa não está bem. Então, o médico, quando fez o parto, cesariana, quando tirou a Isabela de dentro da barriga da Kelly, o cordão umbilical dela tinha um nó, coisa que é raríssima na história da medicina. Eu tenho um vídeo guardado em algum lugar aí remoto, né, amor, que eu não sei onde é que está, que ele mostra, eu estava gravando, então tem um nó dado no cordão umbilical. Então, cada vez que a criança se mexia, os batimentos caíam, então ficava muito complicado manter aquela gravidez. Então, para uma mãe que não podia ter filhos, mas tinha sonho de ter um filho, Isabela hoje não está aqui, mas vocês conhecem ela, está viva, para a glória de Deus. Ela é um milagre vivo. Mais do que isso, como eu falei para vocês essa manhã, milagres não acontecem só para alimentar o nosso ego. Milagres não acontecem só para que a gente fique feliz, só para realizar um sonho dela. Muito pelo contrário. Há alguns anos atrás, uma discípula, que não está mais aqui com a gente, ela está morando fora do país, não conseguia engravidar. Não conseguia engravidar. Várias tentativas, medicações, uma luta, e ela tinha um sonho de ser mãe de qualquer jeito. Então Deus, através da vida da Kelly, pediu para que ela orasse e ministrasse sobre a vida dela. O mesmo milagre que ela teria vivido, aquela mulher deveria viver. E hoje ela é mãe de 2 filhos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Existe um Deus de milagres, meus irmãos. Existe um Deus de milagre. Existe um Deus que opera milagres. O último que eu te conto, que eu lembrei dele, eu queria te contar, que ele fez uma... Irmão, tudo que eu tenho para viver na minha vida, eu já vivi com a Kelly, irmão. Todo problema, toda dificuldade, eu passo junto com ela. Eu não preciso de passar nenhuma tribulação, porque eu passo junto com ela. Eu estou do lado o tempo todo, irmão. Então, nós estamos orando junto, correndo atrás junto, clamando junto. Então, ela já passou por um monte de problema e eu estou junto lá, na fé. Eu que estou ali fazendo, vamos embora. Ela fez uma cirurgia no joelho, colocou a prótese total no joelho esquerdo. E eu me lembro que quando nós subimos para a enfermaria, esperamos o momento de sair. Então, os enfermeiros pegaram a Kelly no quarto e levaram ela para fazer a cirurgia. Alguns minutos depois, batem lá na porta e falam: seu Tiago, só tem que sair do quarto. Eu, oi? Não, porque sua mulher está no UTI. Eu falei: Jesus, mas ela acabou de sair agora daqui para fazer uma cirurgia. O que aconteceu que essa mulher está no UTI? Aí eu, calma, Espírito Santo de Deus, me ajuda a te ajudar. Eu não sei o que está acontecendo, mas vamos respirar. Peguei as minhas coisas, desci lá no centro cirúrgico, perguntei, na verdade, como ela estava internada na enfermaria e precisava ficar internada na UTI. Depois da cirurgia não tinha como ficar com os dois. O plano não autorizava ficar os dois ao mesmo tempo. Então eu tinha que sair do quarto porque ela já estava com a UTI reservada. Fomos para casa e no dia seguinte a Kelly me conta que após a cirurgia tem aquele tempo de recuperar e tudo mais, né? Da anestesia. Ela já está na UTI e acorda com muito frio. Certamente o anjo do Senhor soprou um vento mais gelado do que a própria UTI, porque a UTI já é muito gelada, né? Naquele lugar, ela acordou com muito frio. E de algum jeito ela acha que... Ela até estava contando ontem isso lá na nossa reunião com os adolescentes, no parque. Eu falei que ela sentiu que estava molhada, como se tivesse de repente urinado enquanto estava com sono, né? Alguma coisa do tipo. E quando a enfermeira vem, a cama estava suja de sangue. Completamente suja de sangue. Ela perdeu muito sangue mesmo, ao ponto de os médicos desesperadamente começaram a vir até ela, vários médicos, enfermeira, e dar adrenalina, e dar a bolsa de sangue, e dar a glicose, porque eu tenho convicção e certeza que ela está viva hoje, porque existe um Deus que operou um milagre.
um Deus operou um milagre. Às vezes a gente não entende o porquê. A gente não entende como não temos vivido este milagre. Ou por que que nós temos vivido o milagre. Eu queria orar por você nessa manhã, que precisa de um milagre da parte de Deus. Seja uma cura emocional, seja uma cura espiritual, seja uma intervenção da parte do Senhor. Eu não sei qual é o propósito de Deus sobre a sua vida, mas eu tenho convicção que existe um Deus, que Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é justo para operar o milagre que Ele precisa operar. Talvez isso seja temporário, é apenas para que a sua fé cresça, é apenas para que você conheça o Deus que você serve. Se você precisa de uma intervenção, se você precisa de um milagre da parte do Senhor, eu queria que você viesse aqui na frente, nós vamos orar por você. Eu não sei qual o tamanho, eu não sei qual é a proporção, eu não sei qual é o tempo, se está demorando, se não está, se Jesus chegou atrasado na sua cabeça, se você está achando que as coisas não podem acontecer, eu não sei. O que eu vim dizer para você essa manhã é que existe um Deus de milagre, existe um Deus que é vivo hoje, existe um Deus que está aqui agora, e Ele vai intervir na minha e na sua vida. Há um Deus que muda a nossa história, e Ele vai fazer e operar um milagre em você. Deus de promessa.